Você pode herdar uma empresa maravilhosa e essa empresa, ela vai te dar privilégios, ou você pode herdar uma dívida. Sim. Você pode quebrar uma empresa Sim. e isso vira um passivo. Então, essa conscientização de quem é empresário, ela é muito forte, diferente de quem é um profissional liberal. Acho que filhos de profissionais liberais acabam tendo uma liberdade maior do que filhos de empresários. Essa é uma realidade. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Paz, da Universidade de Paz. Eu sou Ana Luísa Meirelles e estamos aqui com o Dr. Wilber Botura e Thaisa Kruger. Hoje o Café com Paz recebe uma mulher que personifica a força, a resiliência e o amor em cada passo da sua jornada. Thaisa, CEO do grupo Clara Resorts, é a prova de que é possível transformar desafios em oportunidades, construir um império com valores e propósito, e inspirar gerações a sonhar e a realizar. A história de Thaisa é uma ode à superação, começando nos restaurantes dos pais, onde aprendeu valiosas lições e também desafios. Ela encontrou no amor e na parceria com o marido a força para trilhar o próprio caminho. Juntos, eles criaram o primeiro Clara em Dourados, seguido por Ibiúna e, mais recentemente, o Clara Arte, em Inhotim, transformando o sonho de uma família em um dos melhores destinos para famílias da América do Sul. Thaisa é mãe de 3 filhos, Catarina, de 12 anos, Matias, de 19 anos e Cristina, de 22 anos, e casada há 24 anos com o Ian. Preparem suas xícaras, porque a conversa de hoje promete ser um banquete de inspiração e aprendizado. Thaisa, bem-vinda à Universidade de Paz, ao nosso podcast Café com Paz. Muito obrigada pelo convite, muito honrada de estar aqui. Que bom que deu certo. Sim, ótimo. Conciliar a agenda, eu estou aqui à disposição. Bom, eu e Thaisa nos conhecemos da escola. Isso. Bom, ela e o marido também. E daí vem essa nossa jornada que a vida vai nos apresentando. Thaisa, da sua jornada como filha, você sempre conviveu num ambiente de empreendedor dos seus pais. Quer falar um pouco sobre isso? Sim, eu sempre gosto de falar que o maior legado que meus pais me deixaram foi amor pelo trabalho. Eu me lembro pequenininha, assim, eu saía da escola lá do Porto e eu ia para trás do balcão ali, das lanchonetes, ajudar a fazer bola de sorvete atrás do balcão, fazia mousse de chocolate para vender e ganhar um dinheirinho, separava ticket de restaurante. Então, esse amor por estar ali trabalhando, ganhando sua independência, sempre foi um traço muito forte, uma família portuguesa com espanhol, né? Então, que trouxe sempre esse olhar de empresários para nós. Tem uma passagem interessante, meus pais vieram do nada, e aí quando eles tinham, eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos, eles tinham tudo que eles tinham aqui no Conjunto Nacional. Uhum. E pegou fogo, Ana, do dia para a noite. E eu lembro que meu pai e minha mãe resgataram tudo que eles conseguiram do incêndio e venderam em casa, fizeram um bazar. E tinha um bichinho, na época eram coisas importadas. Eu falei, ai pai, posso ficar com esse bichinho? Ele olhou para mim e falou assim, não filha, isso aqui é para reconstruir o nosso futuro. E aí eu nunca me esqueci essa lição, eu era tão pequenininha. E aí eu lembro que aí eles pegaram esse dinheiro que eles somaram e construíram a primeira lanchonete, o Gigues, que na época era ali na Faria Lima, e que foi aí que começou o veio forte da família na área de restaurantes. Ficamos emocionadas aqui com essa Até eu fiquei de lembrar. Emocionante, né? Emocionante. Tão lindo você trazer essa memória aqui, que estamos todos aqui lacrimejando. E mostrando a importância, quer dizer, o pai contrariou o desejo da criança, né? E contrariou de forma que não te destruiu, te construiu, na verdade. Isso é uma mensagem importante para os pais, que existem questões em que os filhos devem ser contrariados em seus desejos, né? E de forma que vai construir. Né? Ceder simplesmente não ajuda. Você pode até ficar incomodada no momento, mas a verdade é que a evolução da história, né, mostra que para você foi um gesto
muito importante e te ajudou a te construir como pessoa. Acho que tem um lado importante que não é o não pelo não. É o não Sim. pelo propósito, Sim. filha. Sim. Isso aqui é importante para isso. Exatamente. E nesse momento estamos todo mundo, todos juntos. Acho que às vezes nós poupamos demais os nossos filhos. E aí eles perdem a jornada. Exatamente É tão importante. isso. Exatamente isso. E muitas vezes, quer dizer, o que é importante é o que falar e o como falar. Exato. Não é um simplesmente não, larga disso. É não. Você não precisa de outro bicho, por exemplo. Não é isso. E não, aquilo tinha um porquê, tinha um propósito e foi falado, foi explicado. Meu pai estava queimado, sabe? Porque para tirar as coisas no incêndio. Imagina como foi difícil, assim. É uma história que eu falo pouco, mas ela me marcou a ferro. Sim. Que lindo. Obrigada por compartilhar aqui conosco. E daí, ou seja, você seguiu com a experiência trabalhando junto com seus pais. E aí, o que se tornou primeiro? Você mãe ou você empreendendo? Bom, acho que antes de mais nada, muito estudo, né? Muito estudo. Então, acho que o segundo legado que meus pais me deixaram, eu falo isso com muito orgulho, foi acesso à educação. Né? Eu sou fã da educação, acho que só a educação vai mudar nosso país. Carrego esses valores para minha empresa e para minha família. Então, eu tive o privilégio de fazer administração de empresas no Brasil. E aí, eu sempre gostei de cozinhar, aprendi com a minha avó espanhola. Desde pequenininho, enrolava nhoque na cozinha da casa dela, fazia rabanada, essas coisas que criança gosta de fazer. E aí, eu fui perseguir meu sonho de aprender gastronomia na França. E lá em Paris, eles têm um curso chamado Restaurateur, que é uma hotelaria voltada para restaurantes. Eu nunca imaginei que ia trabalhar com hotel. E aí eu passei 3 anos na França, só cozinhando e trabalhando, um grande privilégio. E aí que eu voltei para o Brasil e para trabalhar nos restaurantes da minha família, que nessa época já eram maiores, já eram mais restaurantes. Meus pais tinham crescido bastante nessa época. E aí que eu me casei e comecei aí o meu núcleo familiar. Bem-vindos ao Café com Pais, o podcast da Universidade de Pais. Sou Ana Luísa Meirelles e junto com o Dr. Vimer Botura, mergulhamos na parentalidade e nas relações entre pais e filhos, convidando pais e especialistas da área para as nossas conversas. Nosso programa oferece insights práticos e conteúdo para fortalecer laços familiares e o seu desenvolvimento pessoal. A cada episódio exploramos estratégias e compartilhamos experiências que ajudam a criar um ambiente familiar mais amoroso e compreensivo. Junte-se a nós para aprender, crescer e desenvolver suas relações familiares. E junto com, ou seja, depois de tanto estudo e junto com essa experiência nos negócios dos seus pais, você se tornou mãe. Sim. Né? E como foi esse equilibrar de trabalho, da maternidade, junto com o casamento? Você teve o filho, assim, não planejado, lógico, querido, mas de repente. Eu acabei tendo filho logo depois que eu casei, mas muito querida, muito amada, a Cristina, de 22, uma menina incrível. E é interessante porque empresário não tem licença maternidade, empresário não tem nada disso. Com quem você deixa as coisas? Eu tinha um monte de responsabilidade. Eu trabalhei até o último momento e 3 semanas depois eu estava lá de volta trabalhando, né? Me desdobrava com uma amamentação, com esses grandes desafios, mas é a vida como ela é. Eu não tinha muita escolha, eu tinha apoio, mas era um pouco isso, como muitas empresárias, muitas empreendedoras. Sim. E empreendedores, os homens fazem grande parte disso, tem que se desdobrar. Né? Quando brincam com as jornadas, 5x2, gente, empresário é 7x7, né? Eu brinco. Sim. 7x9. Mas, por outro lado, o empresário tem uma flexibilidade. Sim. Então, meu time nunca questionou se eu tirei uma tarde livre para levar um filho no médico ou para acompanhar ele numa festinha. Porque sabe o meu compromisso com o trabalho. Então, também na vida da gente não tem só um lado bom, um lado ruim. O empreendedor consegue um pouco também, depois de tudo estruturado, fazer a sua agenda. E aí, Ana, respondendo aí um pouco a sua pergunta, eu sempre tentei fazer esse equilíbrio, mas com muito trabalho. Na verdade, né, eu nunca tive muito tempo de
de ficar só em casa cuidando das crianças. Eu sempre tive que me cuidar com tempos de qualidade com eles. E acho que muito nisso, Thaís, a gente tem maturidade, vai percebendo cada vez mais o perfil de cada pessoa, né? O perfil da pessoa, da mulher, que aquele papel no trabalho, a carreira é uma realização importantíssima junto com a maternidade. Tem outros que nem querem ter filho e que está tudo bem, e tem outras que resolvem se dedicar à maternidade de alguma forma. Então isso também é importante, ou seja, as mulheres, quando possível, se permitirem isso, né? Não, acho que esse tabu de quem trabalha ou não trabalha, acho que isso já é uma questão pessoal de cada um. O que é muito importante, eu tive uma aula agora sobre felicidade, com aquele professor famoso de Harvard, e ele fala que a felicidade são 3 pilares, né? Então, diversão, você dá valor às pequenas coisas, satisfação, isso só vem com relação, estudo ou um trabalho, seja ele qual for, e propósito. Então, desde que esses ingredientes todos estejam na sua rotina, na sua jornada, e isso te traz felicidade, é importante, porque a primeira coisa que eu aprendi, eu fui mãe bem novinha, assim, que eu li uma coisa que me marcou muito, num livrinho, acho que é aquele Nana Neném. Sim. E ele fala uma coisa tão legal, que é assim, o que mais um filho precisa é de um pai e uma mãe felizes. Olha. Ponto. Sim. No curso na Conexão Pais e Filhos, tem uma coisa que eu chamo pulo do gato, que é a última coisa que eu vou ensinar na última aula. É exatamente isso. A criança precisa sentir que ela é capaz de gerar felicidade, que os pais deem importância, eles estejam felizes. Quando os pais pegam tudo como compromisso, como obrigação, isso não funciona bem. Mas aí você me trouxe uma outra coisa importante, que é o seguinte: as pessoas pensam que a liberdade, a felicidade está em não ter compromissos. Está errado. As pessoas verdadeiramente felizes são aquelas que têm compromissos, se comprometem com o que vão fazer e os cumprem. Porque quando você tem compromisso, os cumpre, você se dá o direito de desfrutar. Se não cumpre os compromissos, está sempre dividido, sempre arranhando. Então é importante isso. Você me relata uma experiência de compromisso. Compromisso dos seus pais, compromisso deles com você, compromisso seu com eles. E essa troca de compromissos, sem dívida, né, sem contabilidade. Ah, você ficou me devendo aquele brinquedo. Né? Ou eu te dei o brinquedo, você ficou me devendo um pedaço da recuperação das empresas, etc. Então, quando não tem essa contabilidade, a gente está liberto para poder ser a gente. E que bacana que é essa tua experiência. Com certeza, é um ensinamento que tem que ser passado no café da manhã junto com o cereal. Né? Eu falo que no café da manhã da gente, os hotéis são longe, né? Então a gente sempre pegou muita estrada com as crianças. E a gente sempre trouxe isso para eles, né? A importância, assim, ainda mais filhos de empresários. Você pode herdar uma empresa maravilhosa, né? E ela vai te dar, e essa empresa, ela vai te dar privilégios. Ou você pode herdar uma dívida. Sim. Você pode quebrar uma empresa. Sim. E isso vira um passivo. Então, essa conscientização de quem é empresário, ela é muito forte, diferente de quem é um profissional liberal. Acho que filhos de profissionais liberais acabam tendo uma liberdade maior do que filhos de empresários. Isso é uma realidade, né? Se é bom ou se é ruim, acho que aqui não cabe a mim falar isso, mas essa consciência tem que existir. E tem uma coisa muito importante também de como a gente fala como empresário, que estava até no texto que você escreveu, que a gente fala como isso, né? Ou seja, é além de uma empresa, você tem ali uma equipe. Você tem colaboradores, você tem famílias envolvidas, você tem metas, tem contratos, tem compromissos. Então, a gente vai vivendo com tudo isso, né? E quanto mais realmente a gente consegue compartilhar de alguma forma isso com os filhos, com essa natureza, com essa leveza, isso é muito valioso. A gente não pode exagerar. Tem uma passagem tão divertida. O meu filho Matias, quando ele tinha uns 7 aninhos, ele falou pro meu marido assim, uma noite, ou ele que coloca as crianças para dormir, aí ele falou assim: papai, você pode apagar a luz, agora total,
porque eu não tenho mais medo de monstro. Nossa, Matias, que bom, você não tem mais medo de monstro, mas você não tem mais medo de nada? Aí ele falou assim, ele pensou, pequenininho, falou assim, ai, papai, eu tenho medo de 2 coisas. A primeira é que algo de ruim aconteça com vocês. E a segunda é que vocês quebrem. Aí eu falei assim, aí eu falei assim, Ian, será que a gente está enterrando na dose das crianças? Entendeu? Será que algum amiguinho dele, o pai quebrou, sabe, assim? Então a gente achou muito divertido, o problema não era mais um monstro, a empresa falir, então tem que tomar cuidado para, né, a diferença entre o veneno e o remédio sempre é a dose. Né? Aí é o efeito vacina, né, Vimer? Efeito vacina. O efeito vacina é um conceito que eu criei, que é o seguinte: a gente deve estar exposto aos perigos, aos riscos, quando está fortalecido. Porque estando fortalecido, você desenvolve defesa contra aquilo. E as pessoas se preocupam muito em poupar as crianças das experiências, dos contatos. Então o que acontece? Não desenvolve a resistência, a resiliência para lidar com aquilo. Então precisamos, tela é um problema em potencial? Pode ser, mas se a família souber lidar com aquilo, desenvolve efeito vacina contra o efeito nefasto das mídias. Então é importante isso. Então, esse diálogo do seu filho com o pai, ele mostra uma coisa muito interessante. Primeiro, por que a criança tem medo de monstro? Porque tem muita coisa que as pessoas falam, e também tem, quando vai dormir em silêncio absoluto, no escuro, silêncio absoluto, sempre surgem ruídos, uma porta que range, um vizinho do andar de cima que pisa de um jeito, e aquilo leva a interpretações, porque quando a criança vê um filminho, tem esses ruídos, né? Então, essa associação gera medo. Por isso que eu sou contrário à ideia de que para a criança dormir tem que ter silêncio absoluto. Não tem. Ela tem que ter ruídos familiares. Por exemplo, sentir que pai e mãe conversam com serenidade, né? Sentir que há um ambiente que lhe dê confiança e tranquilidade para se sentir protegido do monstro que pisa no andar de cima, né? Importante isso. Você falou uma coisa que me lembrou muito, uma preocupação nossa com nossos filhos, que eu queria dividir com vocês. Quando você ouve histórias de sucesso, é muito comum as pessoas terem passado por grandes privações, né? Eu convivo no meio com bastante presidentes de empresas, e normalmente eles vêm de famílias com muita relação, com muito de pobreza, às vezes. O quanto a adversidade fortalece, cria vacina, Sim. E a pessoa cria resiliência para ser bem-sucedido. E é nós que criamos filhos com excelentes condições, estabilidade numa casa, conforto, tem aquela preocupação de onde vai vir a força deles para lutarem por aquilo que eles querem. Eu acho que é um pouco isso. Eu e o meu marido, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque tanto eu quanto ele tivemos problemas muito difíceis na nossa vida. E que nos tornou o que nós somos, pessoas muito fortes e muito resilientes. Meu marido é órfão de pai e mãe, ele perdeu os pais com 1 ano e meio de idade, perdeu a avó que criava com 7, foi morar na Alemanha. Então, assim, vida diversa, e ele aquela pessoa que a gente pode falar que sempre está de bom humor, não foi vítima do destino, ao contrário, ele foi um sobrevivente. E eu, do meu lado também, apesar de vir de uma casa com pais muito amorosos, já com uma melhor condição, eu tive um acidente de carro muito pequenininho, acho que a Ana deve lembrar dessa história. Sim. E eu passei uma adolescência, infância no hospital, saindo e voltando, com muitas cirurgias reparatórias, de dor e de sobrevivência, que me trouxe isso. E claro que ninguém quer um filho que tenha um problema de doença, ninguém quer um filho que perca... quero ficar viva, né, para criar meus filhos. Mas como nós, como pais, criamos vacinas, porque é contra a nossa natureza, né? A natureza de nós como pais, e fica até uma pergunta aqui, é de proteger, dar o melhor. Como é que nós criamos um ambiente de uma vacinação para nossos filhos lutarem atrás dos seus próprios objetivos? Mas até, você vê que é importante? As facilidades trazem dificuldades. Quando os pais facilitam demais, o filho pode escolher qualquer coisa, isso gera angústia e ansiedade. Porque para uma coisa que eu escolho, eu excluo
inúmeras. Isso gera uma sensação de insegurança e ansiedade. Outra coisa também importante é que, como eu falei do efeito vacina, você passar pelos momentos difíceis fortalecidos. Então, você pode frustrar um filho mostrando que tem um propósito aquele, né? Eu reprimo, impeço, dificulto uma coisa agora, porque sei que depois eu vou ter algo melhor. Se a pessoa tem essa concepção, ela vai aceitar a frustração temporária para poder conquistar algo. Então, se os pais poupam as crianças dessas frustrações, elas não se desenvolvem, vão ficar frustrados com qualquer coisa. Então faz parte disso. E quando a tua atitude, a atitude do seu marido, a atitude até dos seus pais também naquele momento difícil, mostrou isso. Nós temos que reprimir algo agora, porque há algo melhor que eu vou conquistar se eu fizer essa repressão nesse momento. Né? Mas às vezes não é fácil, né? Não é fácil. Porque o ambiente que a gente vive, mas meu amigo tem, ou aquele pode, né? Sempre tem aquela conversa. Sim. E também se você reprime demais, você também fica desenturmado, porque também às vezes tem aquele programa que tem que ir. Então esse balanço é sempre um grande desafio para qualquer pai de qualquer... A sutileza está aqui, né? Reprimir demais não é bom. Não é? Tem que ter a medida certa. Essa é uma grande dificuldade. Isso é uma coisa que a Universidade de Pais, nas nossas atividades, nós trabalhamos muito, para dar para os pais informações com que eles possam atuar de forma precisa, evitando tanto o excesso de repressão contra a negligência, contra a complacência, né? E a complacência permite a continuidade dos erros. Né? E tem uma dificuldade no próprio casal, casado ou separado, porque é uma realidade, né? Sim. Do quanto muito fácil ser o bonzinho e o outro ser o que reprime. Isso é tão comum nos casais. O papai, vou perguntar pro papai, então. Eu falo pro meu marido, eu vou te esganar se você fala assim. É muito chato deixar eu como a sempre aqui tá... Você adorou, aí você para, e ele pode tudo. Aí você para, ele descobre... Aí o pai descobre que ele também tem que educar. Porque sempre fica, às vezes, na mão ou de um ou do outro, né? Tem casais, nós sabemos. Sim. Que sempre tem um pouco mais complacente e outro um pouco mais rígido, porque alguém tem que ter esse papel de disciplina. E o ideal é que os dois tenham uma conversa em comum para evitar essa confusão na criança, né? É possível que haja a divergência entre os dois, mas quando existe o que chama grandiosidade, o que é grandiosidade? Um sempre fala não, o outro sempre fala sim. Significa que ambos não escutam. O que funciona é a escuta. Eu posso discordar de você desde que eu te escute e pense sobre o que você falou. E se a criança percebe que ambos fazem isso, ela também vai pensar sobre o que ela falou. Agora, o fenômeno da grandiosidade é a causa de muito uso de droga, de fracasso, porque as crianças que querem ambiente grandioso, tudo é o máximo, outro tudo é o mínimo. Meu filho passou perto de um cigarro de maconha. Ai, meu Deus, que drama. Isso não é nada. Esse tipo de postura cria cabeças confusas, ansiosas, inseguras, porque falta um quadro de referência. Você pode até não gostar de um pai que reprime, mas ele te dá uma referência. Exato. Quando perfeito. permite tudo, a criança não tem referência. Chega a ser mais desafiador, né, Vina? Muito pior, e é difícil de tratar, é difícil de aceitar que tem problema. Numa terapia são as pessoas que a gente mais fracassa no tratamento, porque não tem referência. Não, e quando aquele pai da turma é o pai legal que oferece, ou a mãe permite, né, drogas ilícitas ou por aí vai. Aí fica a confusão, fica maior ainda, porque essa referência, mas aquele pai... Lá pode tudo. Acho que tudo tem idade, né? A gente tem tempo para ser legal o tempo inteiro, mas assim, fica aqui um pouco essa conversa de como é difícil às vezes educar em determinados ambientes e quanto é importante nesse momento você se atender aos seus valores. Essencial. E nesse momento, a nossa conversa com nossos filhos os valores dessa casa são esses. Aqui se estuda
e tira nota boa. Se você estudou, ralou, eu vi que você estudou, e a nota não foi boa, tá tudo bem. Você colocou o seu melhor esforço. Você colocou a sua intenção. Sua dedicação. Outro dia, meu filho Matias, ele foi me ajudar a abrir um hotel recente que a gente abriu lá em Inhotim. E ele passou comigo 3 semanas trabalhando loucamente comigo. A gente mudou pra dentro da obra. Imagina que loucura. Eu e ele no quarto modelo, escavadeira passava. E ele, uma graça, porque ele juntava o jardineiro com o paisagista. Ele criou um núcleo ali incrível, menino de ouro. E aí ele não passou, ele tá no INSPER, ele não passou numa prova, prova de estatística. Ele repetiu aquela matéria. Por R$4,93, tem um pouco de violência gratuita ali, também não vou passar pano, né? Repetiu, paciência. E eu falei pra ele, Matias, muito triste você não ter passado, mas você é muito mais que uma nota. Isso apenas, isso não te define. Você vai estudar e você vai passar na próxima. Você é muito mais que isso, filho. Sabe, foi no único momento que eu parei, levei ele pra almoçar dentro de Inhotim, porque então a gente almoçava e jantava pão de queijo. Sim. Eu parei e falei isso. Então é aquele momento que às vezes não é a hora de punir. Sim, não é mesmo. É a hora de dar a mão, dar o braço, filho. Sim. Ok, a gente tropeça nessa vida, mas a gente levanta de novo. Sim, até porque é um tropeço pequeno dentro do todo. Estatisticamente falando, a maioria das coisas que ele faz é bem feita e dão certo. E tudo, estatística tem assim, mais ou menos 3 na ponta, né? Margem de erro. Ele está na margem de erro, perfeitamente. Tem que deixar errar. Sim. Tem que deixar bater a cabeça. Sim. E você falou outra coisa, né, que me lembrou muito, a coisa de escutar. Quantas vezes nós não escutamos, né? Não só nossos filhos, mas as pessoas à nossa volta. Eu tenho uma história interessante. Eu fui convidada há alguns anos atrás a ser mentora pelo IPO, uma organização que eu participo. Eu nem tinha me inscrito para ser, mas faltava alguém e me colocaram lá. E aí, eu fui fazer um curso de mentoria, crente que eu ia ter que falar um monte, e aí eu descobri que o mentor fala 10% no máximo. 90% quem fala é o mentorado, claro. Aquele que quer um conselho. Olha que interessante. E no final da história, eu ouvi a pessoa fazer as perguntas certas e organizar as ideias. E o quanto essa experiência de ser treinado por 2 dias para ter esse cargo, e o quanto se me tornou uma melhor mãe, ouvinte, empresária e amiga. Né? Às vezes a pessoa vem pedir, quer desabafar, e você fica lá intrometendo a pessoa, ela só quer ser ouvida. Às vezes ela não quer nenhuma solução. Às vezes não, na maioria das vezes. A solução ela sabe, ela tem dentro dela. Não somos nós que temos a solução para os outros. Eu entendo que, por exemplo, eu sou psicoterapeuta, a maior qualidade de um terapeuta é saber fazer pergunta, não são as respostas. São as perguntas que a gente faz que trazem a resposta para a pessoa. Né? Às vezes a gente apanha para acertar a pergunta, demora anos para acertar a pergunta, mas o objetivo é isso. O importante não é o que eu digo, o importante é o que eu te faço pensar. Olha, até o ChatGPT, eu tive agora com um encontro de... Enfim. E aí eles falam o seguinte, que quem vai dominar essa ferramenta é quem ensinar o chat a fazer as perguntas para você. Exato. Então as pessoas estão criando conselhos de empresas virtuais. Aí você coloca lá o Steve Jobs, você coloca lá que você bem entender no seu conselho. E eles fazem as perguntas. Não é você perguntar para o chat, é fazer eles perguntar. Olha que interessante. Que não é só... Criando mentores, né? Não é interessante isso? Muito interessante. Assim, essa reflexão sobre pergunta me faz ir muito longe para a gente pensar. Uma ocasião eu debati um filme, por sinal, lá no Clube Pinheiros, faz uns 15 anos. E era um filme que era o Jack Nicholson, no começo de carreira. Ele era um jornalista que foi entrevistar lá e foi entrevistar um ditador, etc. E o ditador falou uma coisa para ele que eu achei genial. Falou o seguinte, olha... Cuidado com as perguntas que você me faz, porque na pergunta você não pode mentir, você se revela. Eu minto como quiser na resposta. Olha que interessante. Né? Eu falei, lá naquela época eu já comecei a pensar sobre pergunta. E isso é um tema que nós podemos trabalhar aqui. A arte de fazer perguntas. É verdade. Interessante. Perfeito.
E que, aproveitando que a nossa raquete de frescobol está apoiada aí, Vimer, isso está junto na forma quando a gente fala da comunicação frescobol. Sim. Sim. Nessa arte de fazer pergunta. Sim. Porque o frescobol, você faz a pergunta, que é o saque, de forma que o outro possa responder. No tênis, você pergunta de forma que o outro não possa responder. Né? Então, a arte de perguntar começa no saque, no frescobol. Né? De como que você vai mandar aquela bola, que seja uma coisa ao alcance daquela pessoa, e que você pode estar jogando com alguém muito iniciante, você vai fazer um pouco mais fácil. Mas quando se joga um frescobol com bons jogadores, aquela bola ela vai ficando mais intensa. Você joga na mão, mas você joga com mais força, né? Então esse é o nível da conversa. O que saque, você pode ir elevando essa conversa. Claro. O saque tem que trazer desafio, né? Com criança, você saca de um jeito. Se eu for jogar frescobol com você, eu não vou jogar assim, né? Não é? Eu tenho que jogar provocando, fazendo você se movimentar, trazer uma pergunta mais interessante, né? Porque o diálogo evolua ou para uma resolução de problema ou para o prazer de estar convivendo. Mas a ideia é essa, então. O frescobol não é uma troca amorfa. Não precisa ser, não é um sem jogo graça. facinho. Claro, ele pode ser intensificado. Claro, né? Então, para gerar curiosidade, desafio, movimento. Né? Interessante. Eu estava pensando aqui, que interessante, né, Thaisa? De tanta jornada, tanta experiência, mas como muitas vezes esse desafio, essas respostas aos filhos, né, mexem tanto com a gente, porque, lógico, mexe muito com o coração em buscar qual que será o caminho certo. E é isso que nós levamos, que é o mais importante, é onde tem os valores, aonde aquilo seja transparente, e que isso é um dos trabalhos que a gente faz, eu, às vezes, oferecer a mentoria para pais, ou o curso. E por quê? Porque isso não tem regra. Né? O que a gente busca, assim, é cada vez mais uma relação mais respeitosa, que você ouça, mas que realmente é desafiador. E conforme a idade dos filhos, isso muda. Na verdade, lá em casa, o que a gente fizemos com os nossos 3 filhos, né? Sempre expusemos eles muito ao trabalho, mas por que num hotel, né? Na verdade, a gente tem hotel e tem a química, né? Meu marido tem uma distribuidora química. É que eu falo de hotel é tão mais gostoso, mas o negócio dele é tão maior que o meu. Mas os nossos filhos têm jalequinho de químicos desde 10 anos de idade. Indo lá, aprendendo a fazer shampoo, fazer travesseiro, vão crescendo, vão sofisticando esses estágios. Então, nós sempre expusemos nossos filhos a estágios dentro das nossas empresas e fora das nossas empresas. A gente faz umas trocas entre amigos. Eu mando o seu filho aqui, que eu mando o meu ali. Uhum. Então, isso é bem interessante. Eu sinto que eles entendem um pouco o porquê das coisas. Uma vez foi interessante, mas o Matias, mais uma vez ele aqui, ele foi trabalhar na empresa de um amigo meu da Pearson, de educação, em Londres. E aí ele foi trabalhar na parte de aquisições, entender que empresas valeriam a pena ser compradas. E ele me mandou, chegou para mim e falou assim: mãe, eu nunca imaginei que uma empresa poderia ter tanto propósito. Ela tem fins lucrativos, ela ganha dinheiro, mas ela está fazendo bem. Assim, Matias, é lógico, empresas têm que ter isso, né? Então é muito interessante quando você vai expondo seus filhos a diferentes ambientes, como eles vão formando a cabecinha deles e ganhando seus próprios valores. Sim. Então, lá em casa, a gente sempre tenta fazer um pouco esse balanço e sempre um pouco de trabalho, e eles são remunerados dependendo do desempenho deles. A Catarina, no último julho, a gente colocou ela para trabalhar com a monitoria. Então, assim, né, no Brasil, infelizmente, a lei trabalhista atrapalha um pouco os adolescentes, não tem aquela coisa de entregar jornal, lavar carro, que nem a gente vê em outros países. Fazer alguns pequenos trabalhos. Porque a gente tem uma outra realidade, que essa lei existe por uma razão, mas acaba atrapalhando em alguns momentos. Como as empresas são nossas, espero que eles vão colocar um processo em cima da gente, e logicamente que é uma coisa muito gostosa para eles, o orgulho. E a Catarina foi trabalhar com a monitoria, para ajudar na parte toda de montagem de cenários. Uhum. E ela fez um diário de quantas horas ela trabalhava por dia,
e o que ela tinha aprendido. Depois eu tinha negociado quanto ela ganhava por horas, ela ganhou esse dinheiro. E aí o que ela aprendeu com isso? Organização, realização, satisfação e dar valor ao dinheiro. Porque no final do dia era um dinheiro proporcional ao que o meu time ganha. E ela falou, nossa mãe, mas eu trabalhei tudo isso e só isso. Então, filha, precisa dar valor ao que existe. A entender, agora vai pagar, você paga com o seu dinheiro. Então, juntou no cofrinho dele, aí tem um pouco de educação financeira que a gente ensina. Sim. Mas como esses valores têm que ser passados por nós como pais. Né? Ajudar em casa, por exemplo. Funções domésticas, e no Brasil que a gente tem muita ajuda, atrapalha. Muito. Então, fazer a sua cama, tirar a mesa, pôr a mesa, respeitar, ajudar, são coisas importantíssimas. E que se a gente não ensina nossos filhos, a gente não vacina eles. Sim. Isso. É muito importante. É muito importante. Ter esse sentimento da colaboração. Não, faz né? parte. É. Né? Não é porque tem alguém em casa fazendo que você não tem que fazer a sua parte. E a cooperação precisa ser vista como uma coisa espontânea, não como uma obrigação. A gente faz muita coisa por obrigação, inclusive pessoas que trabalham por obrigação. Né? Isso tudo manda uma mensagem para a criança que trabalha ruim. A gente precisa a gente precisa ter em si isso, e automaticamente como desdobramento é mostrado, mas é o seguinte, eu trabalho porque é bom, porque me faz crescer, porque me realiza, porque me proporciona coisas, embora tragam frustrações. Mas as pessoas mais felizes, você citou um professor de Harvard, né, da felicidade. Arthur Brooke, o nome dele. Então, assim, eles dizem, os profissionais da psicologia positiva, da felicidade, que as pessoas mais felizes são as pessoas que lidam com as adversidades, ou seja, com as dificuldades que surgem, os problemas, lidam com a diversidade, com as diferenças, são capazes de ser gratos e trabalham por propósito, por desejo. E é importante entender o seguinte, eu tenho o direito a querer o que eu quiser, desejar o que eu quiser, mas eu preciso saber que para ter o que eu desejo e que eu quero, eu preciso fazer coisas. Né? Tem uma coisa que nós deixamos claros, né? A gente tem essas duas empresas familiares e eu e meu marido, nós não temos sócios. Então, né? E deixa claro que só existe um espaço para vir se trabalhar com a gente no futuro, se eles quiserem, se eles forem mais competentes do que alguém que eu possa contratar. Então, vai ficar num conselho. Então, é muita coisa envolvida quando você é empresário, né? Sim. Por exemplo. Então, acho que tem um pouco isso desses... não tem fórmula mágica, mas esses limites, valores, acesso a uma boa educação, a uma boa saúde. E às vezes, sabe, a gente começa as coisas como obrigação. É mais fácil levantar mais tarde e não ter que arrumar sua cama. No começo, você vai ter que obrigar. Mas com o tempo, isso vira automático. Isso vira um bom hábito. Sim. Da mesma maneira que lavar a louça, ou ajudar na cozinha. Então, isso é muito interessante. E se dá o prazer. Eu cozinho, né? Então, quem não sabe pode me seguir lá no Clara Resorts cozinhando. E aí, uma vez foi interessante, a Cristina estava com uma amiguinha em casa. E eu fui junto com eles, eu sentei as duas na cozinha comigo, e a gente fez um merengue maravilhoso. Lindo, com as camadas, morango, chantilly. Ficamos lá 1 hora fazendo juntos. Quando acabou, elas perguntaram, nossa, que lindo, né? E para quem é isso aqui? Assim, é pra gente. Eu peguei 3 colheres, a gente sentou na bancada da cozinha e pusemos lá a colherada no merengue. E elas levaram um susto. Por que não pode ser para nós? Qual que é o problema? Por que a gente tem que cozinhar pra gente ovo frito? Por que a gente não pode fazer uma receita gostosa, caprichada? Por exemplo. Então, esse também do prazer, né? Da gente se dar também esse direito. E o prazer está no processo. Né? Exato. Está no processo e aí culmina com as 3 colheradas. Mas mesmo que que fosse 1 colherada ou 2, aquilo sacia, porque o prazer está no processo, a felicidade está no processo. Né? E a gente aí aprendeu que eu vou buscar a felicidade, eu vou buscar o êxito. Não, o êxito está no processo.
A felicidade está no caminho, né? É importante isso. Ninguém faz churrasco porque quer comer churrasco. Quer churrasco, que é um programa da família, de lá, acende a brasa, todo mundo ali junto, conversa, começa Sim. ali com um aperitivo. Sim. Essa coisa de estar junto, esses rituais. Sim. A importância dos rituais em família. Isso passa grandes memórias para nossos filhos. Eu estou começando a fazer um livro, estou fazendo um livro novo, e esse livro novo é Pais Cozinhando com Filhos. Ah, que ótimo. Bárbaro, né? Então, vai ser nos hotéis, você vai ganhar quando você fica hospedado. E aí eu entrevistei os meus filhos para entender o que eles gostariam de que eu colocasse nesse livro. E eu fiquei tão surpresa com as histórias das receitas que eles trouxeram. E aí comecei a refletir o que os meus pais faziam, o que minha avó fazia, que me trouxe essa memória afetiva. E assim, claro que você não precisa saber cozinhar para trazer memórias afetivas. De repente você joga tênis com seu filho, Sim. e é isso que ele vai lembrar, ou do frescobol na beira da praia, ou o marceneiro que o filho ensinou a fazer isso. Mas quais são os seus exemplos? Quais são os rituais que você faz hoje? Que no futuro os seus filhos irão fazer com os próprios filhos ou com os sobrinhos que sejam. Então fica uma coisa, a gente esquece de olhar o presente, essas né? memórias que vão ficando, né? Aqui é a beleza da vida, né? É. Que é a beleza dos rituais. E a gente vê cada vez mais a importância, quer dizer, não existe mais a vida pessoal, a vida profissional e a vida familiar. A gente já tem essa noção que somos um ser holístico, né? Se você tem problemas em casa, problemas da relação familiar, isso vai influenciar no seu trabalho, por mais que as pessoas tentem. Nós temos trazido o conceito das empresas family friendly, aonde a gente consegue fazer um trabalho onde a gente leva informação e apoio para os colaboradores através de curso, através de roda de conversas, e além disso, ajuda essa empresa a olhar o que está acontecendo no entorno, desafios que tem junto aos colaboradores, que a empresa possa trazer alguns facilitadores que ajudem esses profissionais. Você vê empresas, a gente sabe que essa consciência é muito mais forte, principalmente nos países nórdicos, na Europa. Você tem conseguido ver isso aqui no Brasil acontecer? Ana, tudo isso começa com políticas públicas, né? Sim. Então, quando você fala de países como você citou, a Europa, por exemplo, é tudo políticas públicas. Os franceses têm muito mais filhos do que os alemães. Por quê? Porque você só tem creche gratuita para o filho de um alemão a partir de 5 anos de idade. Então, você quer ser mãe, você vai abrir mão da sua carreira, ou pai, até seu filho poder ter acesso a um lugar público. Já numa França, com 10, 11 meses, você tem uma maior oferta, por exemplo, né? Isso na época que eu morava lá. Sim. E com certeza, quanto mais o país tiver essas políticas públicas, mais facilita para os pais criarem os filhos dessa maneira. Sim. Porque você passar essa carga para a empresa fica muito oneroso. É difícil, grandes multinacionais conseguem fazer isso. Mas pequenos empresários que ralam ali para ter um pequeno lucro é muito grande. Eu tive agora uma grande conversa com o prefeito de Ibiúna, novo, que eu falei, gente, eu tenho incríveis camareiras que pedem, que tem que pedir demissão em dezembro e em julho. Porque as escolas estão de férias e não tem como deixar as crianças. Por favor, vamos fazer uma parceria público-privada, a gente ajuda um pouco, vocês dão estrutura, que aí sim funciona, para que essas mulheres, elas precisam desse sustento. E não é uma opção estar em casa. Sim. Elas perdem a carreira, porque às vezes elas não ficam para trás na hora de criar, de virarem líderes, por perda de continuidade. Então, tem aí, e a gente paga muito imposto para isso. Muito imposto. Para não ter essas políticas públicas que são fundamentais. Esse assunto, vocês como escola de pais, né, Universidade de Pais, tem que ter essa conversa com prefeituras e governos de como isso precisa ser feito. Sim. Eu conversei que ninguém quer falar, ninguém quer se envolver nisso. É um assunto difícil, mas caiu, né? Mas, gente, o dinheiro está aí.
O que eu pago para um colaborador, eu pago o dobro para o governo. Sim, e sabe o que é interessante, Thaís? A gente tem feito levantamentos até para trazer como referência, e a gente chega a ver dados lá fora, principalmente, como falei, países nórdicos e tal, na Europa, que quando você tem até empresas com líderes que são pais e mães, provavelmente a rentabilidade da empresa tende a aumentar se comparado com outros, onde às vezes você tem só homens na liderança. Então, aonde a gente traz aqui um pouco esse desenvolvimento do pai e da mãe, que são capacitados pela paternidade, desenvolvem grandes habilidades, né, se tornam melhores seres humanos, e como, na verdade, as políticas públicas e as empresas conseguem, né, trazer essa troca de apoio, porque às vezes pode ser só que talvez aquele profissional, se ele puder 2 dias sair um pouco mais cedo, que ele consegue buscar o filho na escola, aquilo já dá uma abastecida dele de energia, de conforto enorme. Então, a gente tem trabalhado para trazer essa reflexão exatamente para levantar isso e olhar cada vez mais os colaboradores, isso, né, como os desafios que eles têm e que às vezes podem melhorar muito essa relação familiar. Sim, mas vamos colocar um pouco no sapato de quem é um empresário, como eu. Eu trabalho no ramo de serviços. Né? Serviços é servir, não dá para minha camareira ou garçom, sim, cozinheiro fazer home office. Tem que... Né? O meu maior movimento é no final de semana. Tem flexibilidade, se o filho está doente, claro que tudo isso a gente entende. Sim. Mas faz parte do trabalho, e a jornada é aquela jornada. Você tem de 8 horas mais uma. Né? Então, para poder exatamente ter esse equilíbrio. Então, a solução, esse sapato não cabe para todo mundo. É verdade. Cabe para empresas que têm uma jornada desse jeito. Mas quando você trabalha numa área de serviços, vamos lembrar que a área de serviços, hotel e restaurante, emprega 1 a cada 10 pessoas do planeta. Tudo bem? Então, uma galera. Sim. Né? Vamos combinar? Então, a conversa está muito mais... Por isso que eu puxo um pouco políticas públicas. Por isso que eu publico... Qual que é o problema da minha colaboradora? Que chega em casa, ela tem a dupla jornada. E aí, aquele chamado que você tem toda a razão, dos pais, como homens, terem aí, ajudarem, né? Não deixar aí na carga em cima só de nós. E muitas vezes a gente fala até de ajudar, digamos, empoderar esse pai profissional para que ele entenda também que ele tem que ser pai. E não só ajudar. Claro. Né? Mas assim, acho que muito se galgou em cima disso. Até em pai e mãe, né? Não me lembro. Eu com certeza brinquei muito mais no chão, meu marido no chão com meus filhos, do que meus pais brincaram comigo. Nossos pais, eles nos criaram diferente. Essa evolução, ela tem sido, vamos falar do copo cheio, ela é incrível, né? Eu vejo os pais, o quanto, eu vejo no hotel, né? As famílias, sou hotel de família, né, galera? Sim, sim. O quanto eu vejo os pais participando junto, enquanto a gente tem nós próprios, temos muito momento pais e filhos de brincadeiras. Nós não temos piscina infantil. Todas as piscinas têm uma área rasa. Exatamente para os pais estarem sempre integrados com as crianças. Juntos, né? Então eu vejo a beleza das gerações, eu venho acompanhando, a gente tem hotel há quase 26 anos. É notável como as gerações estão vindo melhor, quanto os pais querem isso também. Eles também querem esse direito de ter metade deles na criação dos filhos. Eu acho fascinante como isso tem evoluído a passos largos. Sim, é verdade. E é interessante que a gente educa mais os filhos brincando e jogando com eles do que dando ordens. Sim. Mais uma vez, os rituais. É aquele momento de uma vida que vai lembrar eles. Né? Acho que tudo isso vale bastante. Em jornada de liderança, eu e a Ana estava conversando um pouco isso sobre empresa familiar, né? Eu trabalhei aí grande parte da minha vida em empresas familiares, porque trabalhei muito tempo na empresa da minha família. E em algum momento, porque a relação estava muito difícil, eu decidi seguir meu caminho próprio, sair dos restaurantes e migrei para hotelaria. Quando eu assumi o primeiro Clara, lá em Dourado, era pequenininho, tinha 40 quartos. E vem construído aí ao longo de 13 anos o que se tornou o Clara Resorts. Então lá em casa a gente adora trabalhar, a gente trabalha muito. E aí tem uma coisa que a gente não falou aqui nessa mesa ainda hoje,
mas com certeza deve ter sido muito falada, que é a culpa. Né? E a mulher se culpa mais. Não sei se também isso está mudando, mas é fato que eu, como mulher, vou falar a tal da culpa. Mas hoje em dia, com filhos mais velhos, eu vejo o quanto tem uma mãe trabalhando e que nunca falou, abri mão da minha carreira por sua causa. Nunca teve esse papo lá em casa, né? Porque eu sempre trabalhei. O quanto criou eles independentes, buscando seus próprios caminhos. E eu vejo minha pequena Catarina ali com 12 também buscando sua própria independência, gritando por independência, como os irmãos. Eu vejo esse exemplo. De novo, não tenho fórmula mágica. Né? Eu tenho amigas que trabalham e que não trabalham, e todas são mães maravilhosas. Mas lá em casa, eu vou falar do que eu tenho, esse exemplo, esse amor pelo trabalho está vindo com eles. Eles se orgulham. E é dura a culpa, nós somos cobrados, eu viajo muito, a minha pequena fala, você vai trabalhar de novo, mãe, ai filha, mas eu gosto tanto do que eu estou fazendo, eu estou aprendendo tanto. Sabe, mas lembra mas eu estou tirando esse final de semana só para você. Vamos aproveitar esse momento. E às vezes a escassez, ela traz um papel muito importante. Então vamos aproveitar que eu estou aqui para sair da tela, para fazer uma coisa muito legal juntas, para cozinhar juntas, para ir, sei lá, até o shopping e passear com o cachorro ali no parque que está aqui do lado. Então essa escassez também faz eles darem um valor especial quando nós estamos juntos. Então é um pouco também isso que a gente vem trazendo, porque é isso, é o tempo que eu tenho. Né? Se eu sou uma Thaísa, e aí tem uma coisa que a Thaísa também precisa do momento dela. Lá em casa eles já sabem. Que assim, tá bom, eu cozinhei para todo mundo, eu cozinho lá em casa todo dia para a família, eu amo fazer isso. E aí, mas assim, quando dá 9 horas da noite, olha, eu trabalhei o dia inteiro. Já alimentei todo mundo, já fui a mãe, já fiz lição de casa, já, né, tive presente na hora do jantar. Quando eu tenho um tempinho ali no meu sofá, às vezes com uma tacinha de vinho, lendo meu livro, se alguém chegar perto de mim, eu sou capaz de arrancar o olho fora. Porque também tem que entender que a Thaísa também precisa do tempo dela. Porque senão eu não vou ser uma pessoa feliz. É aquilo que eu falei do comprometimento. Você é intensa em cada momento, não sente culpa porque fez espontaneamente, não se sente em débito e se dá o direito a desfrutar. E as pessoas respeitam porque reconhecem esse procedimento. Isso é importantíssimo. E você falou da coisa da culpa. Eu falo que tem 2 temas que são muito importantes para a gente refletir. Culpa e vergonha. Eu tenho falado muito sobre vergonha e vejo pouca gente falando. Mas deixa eu falar da culpa que você disse. Culpa, quando a gente sente, a gente espera o castigo ou o perdão, e que raramente tem o perdão. Então, se você se sente culpado, e grande parte das mulheres, por trabalharem fora, foram manipuladas. Quando começaram a trabalhar fora nos anos 60, 70 aqui no Brasil, havia uma manipulação machista, retrógrada, que a mulher está trabalhando fora. Então, a mulher trabalhava fora, chegava em casa com sentimento de culpa. Quando ela se sente culpada, ela dá direito à criança a explorá-la. E a criança percebendo aquilo, que a criança é um psicólogo experimental, está sempre testando. Aí o que faz? Ela percebe, minha mãe deve, portanto ela se sente credora, ela vai exigir da mãe, a mãe vai dar cada vez mais por culpa, a criança manipula, ela aprende a manipular e vai ser o que eu chamo de credor do mundo, vai crescer achando que o mundo lhe deve. Fica infeliz por pouco, não faz o que precisa ser feito e é frustrada e gera conflito no seu contexto. Quando os pais sabem que são justos, mesmo que errarem eventualmente, né, mas os pais sabem que são justos, a criança entende isso. Ela pode até ficar com raiva temporariamente, mas eu já ouvi na minha clientela pessoas bem-sucedidas falando, aquele dia que meu pai me disse não, aquele dia que meu pai me puniu por uma questão errada que eu estava fazendo, eu agradeço a ele porque aquilo me fez entender o que é um valor, o que é um princípio. A sutileza está aqui, é o seguinte, existem pais que punem ou não punem
para agradar os outros, para mostrar para os outros, e outros que punem eventualmente para impedir um perigo, para impedir um fracasso, e essa punição não é problema. O problema é saber qual é a origem da punição. Se é para mostrar para os outros, se é por vingança ou por proteção. Então, quando você se posiciona assim, existe proteção. E isso a criança pode até se incomodar, mas vai ser grata no futuro. Tem uma coisa interessante, você falou no comecinho, como nós nos balizamos, né? Então, aquele pai que é o mais liberal e o pai que é mais... Muito autoritário, autoritário. talvez. Eu sempre tentei ficar no meio Ou do mais caminho. firme. Eu, né? Uhum. Cada um, logicamente, no que achar que é certo. Eu sempre tentei ficar um pouco no meio do caminho. As referências são muito importantes. Sim. Sem fato. Então, eu tento sempre entender isso. E claro que filhos diferentes exigem criações diferentes. Eu tenho 3 filhos completamente diferentes um do outro. E todas as casas devem ser muito parecidas. Tem aquela coisa interessante, que como a gente cobra muito mais do primeiro, talvez, que é o que tá o abre alas, né? Uhum. E tudo mais, mas eu tenho que ser mais rígida com a minha pequena do que eu fui com a minha mais velha, que era a primeira, que normalmente ser mais rígido. Porque é uma questão de temperamento. A gente costuma brincar com a Catarina, que é a pequena. Nossa, Catarina, se você fosse a primeira filha, se brincar, tinha sido a filha única. Porque ela é desafiadora, mas muito amorosa, e cada um com a sua característica aí, muito interessante. E essa beleza, né, de você ter uma... Mas no final, com os valores, eles vão ficando todos um pouco parecidinhos. Você começa a achar um território em comum muito parecido entre eles, uma cola, vamos dizer assim. Cada um com a sua personalidade, com o seu jeito de olhar, de querer, mas que está num ambiente com valores alinhados, né? Sim. E com as suas... com as suas dores. Sim. Eu nunca me esqueci uma vez, a minha mais velha tinha mudado de escola. E é muito difícil mudar de escola, né? Ela estava se adaptando, veio de uma escola pequena, foi para uma escola maior. E ela foi choramingar pro pai. Ai, pai, tá difícil. Ela era pequenininha, tinha uns 9 anos, 10 anos. E aí meu marido já veio com a história dele. Ai, eu com a sua idade tive que mudar pra Alemanha, não tinha pai, não tinha mãe. Aí ela olhou bem séria pra ele, na sua sabedoria dos seus 10 anos de idade, e falou: pai, mas a minha dor é a minha dor. Você tem que respeitar ela. Tão lindo, né? Sim. Essa lição, ela me ensinou para sempre. Não é porque eles têm uma vida privilegiada que a dor deles, por não ter sido convidado talvez para uma festinha que é uma bobagem, ou porque, enfim, passou por qualquer problema, a dor deles não é legítima, porque não teve uma vida, uma adolescência num hospital. Uhum. Então esse respeito pela dor deles, e mais uma vez ouvir o que eles têm, é muito legítimo. A essência está na escuta, no processar a informação que vem do outro. Exatamente isso. Quando você falou em países liberais ou rígidos, eu corrijo um pouquinho assim. A palavra liberal é muito associada às vezes a países omissos, negligentes. Liberal é uma coisa, negligente é o extremo, começa numa pequena liberalidade, mas vai para um outro extremo, né? Então é importante a gente ficar atento a isso. Pais aparentemente liberais, mas são omissos e negligentes. É diferente. Eu tenho uma história interessante sobre isso. Nós temos uma educação mais europeia, um pouco mais com regras. E aí nós colocamos nossa primeira filha, a Cris, sempre rata de laboratório, né? Primeiro filho, numa escola bem liberal, um pouco mais com essa coisa mais holística e tudo mais. E tínhamos muito conflito em casa, porque ficava naquele papel de trazer educação um pouco mais, né, germânica, espanhola ali, para uma escola. Ela não conversava, resumindo. O que ela tinha na escola, com o que ela tinha em casa. E em um dado momento, nós mudamos ela para uma escola britânica. Ela ficou tão aliviada que ela falou: ufa, eu achei o meu lugar. Por quê? Conversa o que eu tenho na escola com o que eu tenho em casa.
Pequenas coisas. Então, na escola mais holística, vinha suja de terra, o lanchinho era servido ali, qualquer um pegava de um jeito. Na escola britânica, no primeiro dia, cada um fez seu joguinho americano, aquele joguinho de mesa, desenhadinho, eles punham a mesa para comer o lanchinho. Uma bobagem. Mas olha a mensagem que passa para a criança. E, de novo, não é certo ou errado, mas tinha uma continuidade dos valores que eles tinham em casa com o que eles tinham na escola e vice-versa. Sim. Sim. Eu digo sempre que a escola e a família precisam ser uma mesma comunidade, que o traço de união é a criança. Né? Se tem uma discrepância muito grande, realmente não funciona bem. Mas olha... Estamos chegando no nosso tempo. Eu não tenho relógio nenhum aqui. Ó. É no teu tempo, porque eu estou com tempo, você também está. Mas assim, está muito boa essa conversa. Bom, vamos chegar aqui no nosso momento, comunicação, frescobol ou tênis. Então, como a gente já falou sobre uma comunicação tipo tênis, que ela atende quando você joga, na verdade, você tem o objetivo de ganhar e fazer o ponto, e numa comunicação frescobol, na verdade, todos ganham. Então, você sempre ajusta a bola para manter a bola no jogo. Quando a gente fala desse tipo de comunicação, você acha que você tende a ter uma comunicação mais frescobol no ambiente de trabalho, no ambiente familiar ou no seu jogo interno? Ana, eu acho que não tem só um momento. Tem momentos que você precisa de uma comunicação mais diretiva, que são umas coisas inegociáveis. Sim. Por exemplo, uma jornada de trabalho, regras de alguma coisa que tem que ser feita. Tem coisa que é negociável. Se minha filha chega para mim de manhã e fala que não quer ir para a escola, negociável. Comunicação, tênis. Bora, levanta, põe o tênis, põe o uniforme, porque eu tenho que te levar para a escola e eu também tenho compromissos. Tem alguns momentos que você exige um momento mais de autoridade e um pouco mais cortado, jogo reto. E tem momentos que você tem que, logicamente, no trabalho, engajar teu time junto, construir uma solução junto. E aí, com certeza, uma comunicação mais redonda. E em casa também é a mesma coisa, com seus amigos também é a mesma coisa. Não tem um só. Mas eu tendo a ser uma melhor ouvinte. Sim. Eu tendo a ser uma pessoa com uma pirâmide inversa. Meu time que trabalha comigo sabe que eu tô ali mais por servir do que top-down. Eu raramente tomo uma decisão de cima para baixo. Eu tenho uma historinha que eu vou te contar, muito interessante. Vou preservar o nome do meu amigo, que é um grande empresário, mas a filha dele foi trabalhar comigo. E ela passou um dia de sombra comigo, indo em todas as reuniões. E ela chegou no fim do dia e falou assim, nossa, Thaís, que interessante. Quando eu passei as reuniões com você, eu percebi que nas suas reuniões, só o seu time fala. Você faz pequenas intervenções. E com o meu pai, só ele fala. Entendeu? O time dele não fala nada. Isso me explicou, me entendeu muito como líder, entendeu? E um pouco, talvez numa colocação que se perguntou, que eu realmente estou muito mais ali, deixando a bola não cair. Eles jogarem. Eles jogando, eu ficar deixando a bola no ar, do que cortando a bola quando é necessário. Sim. Quando é necessário numa empresa, tem uma coisa envolvida num gasto, por exemplo. Eles querem construir, gente, oiê, juros é 16%, não dá para trocar de carro, trocar disso aqui. Né? E aí, nesse momento que dói no bolso, tem um orçamento envolvido que eu tenho que cortar a bola e vou colocar todo mundo no chão. Em casa é a mesma coisa, como eu falei, os inegociáveis, né? Deixa a bola correr, deixa eles terem a liberdade, os erros e os acertos. E em algum momento, a gente vai lá, não, isso aqui tem que ser feito, legal, bacana, ouvir todo mundo, tá aqui ouvido, e nesse momento, faz sentido o que eu tô falando? Então tem um pouco de tudo, é o ideal que a gente fique mais num 80% num frescobol, mas o jogo de tênis ele tem que desistir. Ele existe, ele tá lá. E a autoridade paterna ou autoridade de trabalho deve existir. Porque o problema quando a gente fala do tênis é que a pessoa já começa com esse. Então a gente deve jogar o diálogo, mas existe uma hora que tem que ter uma conclusão. E a conclusão, muitas vezes, não é o que o interlocutor quer.
E nem é o que você quer, é o que você precisa. Isso é muito importante. Eu quero que seja assim. Não, não é. Você como empresário, como mãe, não é que eu quero que você faça. É o seguinte, você precisa ir à escola. Né? É diferente. Então, assim, não é uma disputa de eu quero com quem tem mais poder de querer. É a postura, às vezes, do que eu quero, que é próprio da criança, ou próprio da pessoa que está menor na hierarquia ali, naquele contexto, com quem vai decidir o que é que precisa ser feito. Então é diferente, não é eu quero com eu quero com o que precisa. E é importante que as pessoas compreendam isso, né? Então existem horas que eu vejo muitos pais hoje com medo de exercer a autoridade e tem horas que pai tem que falar para o filho, não vai fazer e pronto, isso é inegociável. O problema é quando o inegociável é um preconceito, uma coisa pré-concebida, mal analisada, que tem muito disso, né? Não porque não. Tem não porque sim, não porque tem um motivo. Não te dou esse brinquedo porque ele é o recomeço da nossa empresa. Exato. Bom, e ter um jogo de frescobol, uma hora a bola vai cair. Sim. Uma hora vai mandar uma bola Sim. que a pessoa não vai pegar. Porque essa é a beleza da coisa. Acho que a grande lição é deixar margem para erros, para descobertas, para o seu próprio caminho, seja no seu time, seja com amigos, seja com filhos, sabe? E muitas vezes eu falo, isso aqui não vai dar certo. E eu deixo fazer, e não é que dá. Sim. Também, às vezes, não dá ser o dono da verdade. Sim, exatamente. Se deu né? Eu brinco lá com o meu time, que eu falo que tem duas coisas que eu falo que são assim, olha, 2 conselhos para sobreviver aqui dentro. Primeiro, não põe mão em cumbuca sozinho. Do mal que herói, né? Então, assim, compartilha, né? E a gente erra junto e a gente acerta junto. Isso. Então, tem um pouco isso, né? De estar junto. É uma coisa que a gente gosta bastante porque é um pouco mais gostoso, né? Eu amo aquela frase. Quer chegar mais rápido? Vai sozinho. Quer ir mais longe? Vai junto, vai acompanhando. Né? São alguns valores que eu gosto bastante. É tão mais gostoso, né? Você falou sobre erro e eu escrevi um livro chamado Erro Nosso de Cada Dia. Ele está Our Daily Errors, está em inglês também, e-book, etc. Fala exatamente sobre isso. Erro, que é um momento das pesquisas das universidades que estão falando muito sobre erro, porque estão descobrindo que as pessoas que mais acertam são as que admitem que erram, né? E são as pessoas que aprendem com os erros e com isso ensinam também. Mas está no nosso tempo. Está no nosso tempo. Bom, Thaisa, agradeço a sua participação nessa conversa. A gente fica aqui lisonjeado de trazer. Acho obrigada. que esse crescimento dessa filha, dessa mãe, e que transformou aí, trouxe esse desenvolvimento da hotelaria, que tanto olha para as famílias, para que as famílias se sentam tão bem recebidas e que curtam aquele ambiente que se torna inesquecível. E que a gente traz aqui para essa nossa fala, né, Wimmer, quando a gente fala com mães, mulheres tão ativas nesse ambiente de carreira e que tem esse papel da maternidade e que busca sempre essa harmonia, o equilíbrio ideal talvez não tem, mas é uma harmonia onde compartilha valores, compartilha aprendizado, às vezes erra, como todos erramos. E eu até te pergunto, será que tem mais 3 pessoas que você indicaria para vir aqui no nosso podcast? Grandes mães ou pais que possam vir aqui compartilhar a experiência com a gente? Nossa, sempre. Você quer nomes, com certeza, de pessoas que... Líderes ou você quer qualquer um? Me explica um pouco melhor. Que você acha interessante que traga essa troca? Nossa, tem uma galera, né, que eu admiro aí, que cria filhos. Eu particularmente gosto vou puxar para mulheres empresárias, que eu vejo muito isso, né? Eu tenho a Edith, que também tem 3 meninas, uma grande empresária, aquela do jogo de tênis que eu te contei. Sim. E é uma grande que sobe a barra. E eu acho ela uma pessoa, assim,
bem bacana para isso, uma boa mãe. Vocês têm que trazer com certeza a Flávia Camanho para cá. Ela é uma especialista de empresas familiares, ela tá no conselho de várias empresas, na ajuda da empresa familiar. Sim. Tá numa Balduco, esteve no Itaú e por aí vai. E ela é mãe também, de 2 filhos, então acho que com certeza ela vai trazer referências incríveis para vocês. Acho que essas 2 pessoas na minha cabeça aqui. E um homem, você devia trazer o André Bouchan. É um amigo meu que tem vários filhos, uns 5, passou por um divórcio e agora casou de novo, tem um filho de novo. Então, acho que é um cara que ele é um excelente pai, um excelente empresário. E com certeza vocês vão ter uma conversa muito gostosa com ele, de paternidades tão multigeracionais. Ótimo. Acho que esses 3 nomes aí vocês vão se divertir e terão conversas muito ricas. Ok. Bom, agradeço já essas indicações, que certamente vêm aí com muitas experiências, que é isso que nós queremos aqui compartilhar. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, pelo bate-papo delicioso, numa sexta-feira, que não sabe, hoje é uma sexta. E você gostaria de deixar uma fala, uma dica para os nossos ouvintes? Eu acho que tem que seguir o seu coração, mas com os pés no chão. Eu acho que o racional, quando é criação de filhos, não dá para ser só emocional e nem só racional. Tem que saber dividir aí, tem que ter muito amor, mas com os pés no chão. Beleza, Ok. parabéns. Ok. Obrigada. Muito boa a nossa conversa. Bom, então, para você, ouvinte, obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast do Café com Paz. Você tem acesso a mais informações do nosso trabalho no nosso site, nas nossas redes, sobre curso, mentoria, palestras em empresas, em escolas e para você, ok? Até o próximo. Obrigada por ter ouvido o nosso episódio do podcast Café com Paz. Deixe a sua avaliação do podcast e compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar em ouvir essas conversas. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site e redes sociais. Você encontrará toda a informação que precisa, assim como a ficha técnica do podcast e nossos contatos.